Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Como Ele nos falou na mensagem pela manhã, ninguém sabe do futuro, a não ser aquele que cuida de nós, quando nós perseveramos, conhecendo a sua perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Ele sabe do futuro, o Pai Todo-Poderoso sabe daquele dia, daquela hora, que somente Ele sabe, nem mesmo os anjos e nem o Filho. Nós sabemos que o Filho é aquele que o governo está sobre os seus ombros e Ele julga por aqueles que o amam, aqueles que perseveram em aquilo que o Pai diz. Este é meu Filho amado em quem me comprazo, fazei tudo o que Ele disser. Assim nós perseveramos dia após dia, porque é na fé no autor e consumador de nossa vida que nós agradamos a Deus, porque ninguém se produz as boas atitudes se não for por Ele. E Ele é aquele que firma os nossos passos, nos concede a sabedoria, a unção que despedaça todo jugo, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, nos revestindo do capacete da salvação, da espada, o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, revestindo a cintura com a verdade, da qual em geração a verdade liberta, cura, restaura. A Bíblia diz que através da verdade, que é a sabedoria que veio do alto, através do único ungido de Deus, o unigênito e primogênito na ressurreição, eles conquistaram reinos e nações, fecharam bocas de leões. Tudo pela unção que veio do alto, que é da origem, do qual nós seguimos, que não é o ensino humano, mas sim aquilo que ele revela para nós. Como ele disse, o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas aquele que faz a vontade do Pai, além de um irmão, aquele que faz a sua vontade, que confirma aquilo que Deus disse: este é meu filho amado em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Ele disse: ainda sou um amigo na diversidade, além de um irmão. E ele é aquele que disse: eu já não vos chamo de servos, mas sim de amigos, porque tenho revelado a vós tudo aquilo que sei do Pai, o pão da vida, sem fermento, sem a hipocrisia que ele nos adverte, assim como advertia aquele povo ali: acautelai-vos do fermento dos fariseus, porque uma levedura leveda toda a massa. Temos que ser massa nova, né? O pão puro, né? Aquele do alto, a sã teologia de Cristo, do qual ele diz que João o Batista, que ainda batizava nas águas, assim como seus discípulos os batizavam, né? Porque Jesus estava aguardando confirmar a nova aliança, né? Onde ali na cruz ele disse: está consumado. E João o Batista disse: eu vos batizo para o arrependimento, para a remissão dos seus pecados, mas após mim virá alguém que era antes de mim, do qual não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com espírito e com fogo, do qual nós perseveramos todos os dias, nos revestindo da força e do seu poder do alto. Se queiras vencer o mundo, buscai do alto a sabedoria pura. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu jugo o meu fardo é leve. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele também ensinava aos religiosos, assim como ensina a muitos hoje que operam segundo o padrão deste mundo: vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo,
e não move um dedo para os ajudá-lo. É necessário conhecer a sabedoria do alto para examinar os espíritos, porque Deus é aquele que nos concede o espírito, que pesa os espíritos, que nós examinamos para que não sejamos enganados, né? A Bíblia diz que alguns sinais feitos por poderes ilusórios, que o próprio não é ser de admirar, porque o próprio Satanás disfarça de anjo de luz, né? E muitos seriam os que estariam seguindo doutrinas de demônios, que fariam descer até fogo do céu, e se os escolhidos não ficassem constantes no exercício da fé, do qual se adquire o discernimento, até mesmo eles seriam enganados. Nós temos que ficar vigilantes, examinar, porque já surgiram no meio de nós há muito tempo, né? Vários falsos profetas, os anticristos. Quem é o anticristo senão aquele que se opõe à verdade de Cristo, as seitas, os saduceus, os herodianos, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, estão destituídos da glória de Deus, estão destituídos da sabedoria do alto. Suas palavras são meramente humanas, profecias provenientes de vontade humana, que poder nenhum há de mover, né? Porque aquele que fala pelo Espírito e aquele que tem ouvidos que ouça, são aqueles que falam com poder e com autoridade, não são meramente palavras destituídas de sabedoria e do seu poder, porque quando ele opera em nós, ele é a essência da profecia, ele é o grande profeta, ele é o grande sumo sacerdote, ele é o único bispo e bom pastor de nossas almas, que deu a vida por nós, e ele disse: aquele que ouve a minha voz e assim permanece, esses são aqueles do seu aprisco. Ele disse ali aos fariseus: vós não sois do meu aprisco, porque vós não me conheces, e aqueles que não me conhecem não conhecem o Pai, porque se estivessem conhecendo a mim, que não falo de mim, mas falo do Pai, vós com certeza estariam me aceitando. Mas ele disse: vós sois aqueles que aceitam as inverdades dos homens. Se for outro que fala, a não ser a luz que veio ao mundo, né, eles certamente os aceitavam. Aqueles que estavam na sinagoga, né, aqueles que muitos hoje são aqueles que dizem que são judeus e não são, são da sinagoga de Satanás. E temos que ficar vigilantes dia após dia para não sermos enganados, para não ser seduzidos, porque pelos seus frutos o conhecereis, né? Atitudes, né, que não são do entendimento segundo o Evangelho, são ouvintes e não praticantes, né? Acabam sendo enganando-se a si mesmo e ainda desencaminhando a muitos, aonde a palavra de Deus nos diz: aquilo que Deus uniu, o homem não separe, porque lá em Atos diz que o povo vivia em unanimidade, né? Vivia unido num só propósito, num só coração, e porque Deus ia acrescentando as almas, mas são muitos do qual Deus acrescentou. E hoje, pelas vãs filosofias, doutrinas meramente humanas, como batismo nas águas, como ceia, está escrita a última ceia. Ele disse: de agora em diante não bebereis mais o suco da vinícola, somente quando adentrar o reino dos céus. Ninguém é digno de ministrar, somente o Cordeiro de Deus é digno de toda honra e de toda glória. E ali está escrita a última ceia, né? Agora aqueles que seguem segundo a desobediência, por ministrar a ceia, né, acabarão perdendo a oportunidade por estar na desobediência e não vierem a se arrepender, perder a oportunidade de ser ministrado
por aquele que é digno de toda honra e de toda glória, né? Porque muitos são os enganadores, muitos são os falsos que seguem segundo as suas mentes, né? E Deus mesmo permite uma mente cauterizada para que venham colher tudo aquilo que plantares. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherá, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a nós perseverar dia após dia, combatendo um bom combate. Só se combate um bom combate através da fé. Não se consegue, né, vencer o mundo se não for através daquele que venceu. Ninguém é capaz se justificando a si mesmo. Ele é aquele que nos justifica, assim como o Pai o justificou diante dos zombadores, diante daqueles que escarneciam, né? E aí, ele nos recomenda: não assenteis na roda dos zombadores, dos escarnecedores, para que não sejais influenciados. Ele disse aos seus discípulos: quando entrares numa casa, diga: a paz seja convosco, né? Se o rejeitarem, saiam daquela casa, da cidade onde o rejeitaram, e sacuda a poeira das vossas vestes, até mesmo das vossas sandálias sobre aquele lugar. Porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis. Jesus, quando ali os samaritanos o rejeitam, pede para que retire-se da cidade, ele disse, os discípulos disseram: mestre, queira que façamos como Elias, que caia fogo do céu sobre eles. E ele disse: basta, não sabeis de que espírito procedo, né? Porque ele não veio para condenar aquilo que já está condenado, né? Ele virá para fazer o julgamento, né? Do qual ele julgará todos os povos e as nações. Aqueles que não alcançarem através dele já estão condenados, né? Ele diz: eu não vim para destruir almas, mas eu vim para a salvação, eu vim para salvar as almas. Ele não veio para destruir, né? Mas muitos estão com curso em destruição, porque a condenação é esta: amaram mais as trevas do que a luz, né? Porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas nós somos daqueles que perseveramos segundo o seu poder e a sua graça nos basta. Nós nos gloriamos em nossas fraquezas, porque quando assim procedemos, fugimos de toda vanglória, como ele nos ensina: o servo inútil não herdará o reino dos céus, aquele que deixar a mão do arado. Mas depois de haveres feito tudo, fazeis em oculto, do qual o Pai que está no alto tudo contempla e galardoa. Após este assim proceder, considere-se o servo inútil. Fazendo assim, fugireis de toda vanglória que é maligna. E em mais um dia nós perseveramos segundo o amor, porque tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo coopera quando nós perseveramos segundo o amor, a forma com que devemos operar os dons que são irrevogáveis. E em mais um dia na fé, no amor, né? Orando pelos adversários, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem? Se te baterem numa face, oferece a outra. Se pedirem para andar uma légua, ande duas. Fazendo, se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão de comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças, porque dele é a ira e a vingança. E em mais um dia perseverantes na fé, no amor, na piedade, na caridade, o dom supremo, ainda que doasse tudo que tem, vendesse, doasse aos pobres, sem amor nada seria. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. E em mais um dia perseverantes segundo o amor,
Porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento. Muitos naufragaram na fé e foram podados por conta da incredulidade. Porque ainda que as suas primeiras obras eram justas e agora está ocultando a verdade por conta da injustiça humana, as suas primeiras obras não são possíveis de o salvar se agora está vivendo injustamente. Mas um dia perseverantes na fé, segundo o amor opera em nós, ele tudo vê e contempla. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.